Fala aí, galerinha. Então vamos para mais uma atividade da semana. A atividade ela continua ainda nos TDs de revisão, nos TDs enviados pela Secretaria de Educação. Então hoje a gente vai trabalhar em mais um TD desse, tá ok? Então vão ser questões de aulas passadas, então vocês podem estar pesquisando, vocês podem estar olhando o caderno de vocês, tá? Então a atividade domiciliar 02 consiste em um TD de revisão com questões de conteúdos trabalhados no mês de março. O TD foi enviado pelo Núcleo de Ciências Naturais do município, tá ok? Então vamos lá. De número 1. A imagem representa esquematicamente o sistema digestório humano. Observar com atenção e em seguida faço que se pede. Então, observe essa imagem, então o sistema digestório humano e cada órgão está numerada, né, com alguns números. Então, se vai observar essa imagem, vai responder. Então, vamos lá para o item A. Nomeie os órgãos representados pelos números 1 e 2. Então, você vai observar a imagem, só observa a imagem para me dizer qual órgão representa o número 1 e o órgão que representa o número 2. Tá? O órgão, você observa a imagem e escreve o nome do órgão. B. Escreva o nome do órgão que liga a faringe ao estômago. Então você vai observar na minha imagem, você pode pesquisar também. Você observa e vê o nome do órgão que liga a faringe ao estômago. Você vai escrever no item B. No meu item C, ele fala o seguinte: indique o número e, respectivamente, o nome do órgão que é responsável pela maior parte de absorção de nutrientes. Então, você vai pesquisar, você vai observar a imagem mais uma vez. Você vai ver qual o número e qual o órgão que é responsável pela absorção de alimento, a maior parte de absorção de alimento, ou absorção de nutrientes. Então, você vai observar e vai me dizer. Questão de número 2. Essa questão número 2, você vai observar novamente a imagem da questão 1, que é a imagem do sistema digestório. Para você responder ela. Questão 2. Se retirarmos a metade do nosso fígado, em poucos meses ele se regenerará e voltará ao seu tamanho normal. Isso justifica os transplantes feitos atualmente, em que o pai ou a mãe doa parte do fígado para o seu filho, contando com o crescimento posterior desse órgão, no doador e no receptor. Com base nessas informações, responda aos itens abaixo. Então você vai responder no caderno, novamente, os itens, tá ok? Vamos lá, questão item A. Indique o número do órgão que corresponde ao fígado na imagem anterior. Então você vai observar a imagem anterior e vai ver qual o número que é o fígado, qual o número que representa o fígado na imagem da questão 1. B. Qual é o nome da substância produzida pelo órgão, né, ou pelo fígado, e onde ela fica armazenada? Indique o número dessa estrutura. Então você vai pesquisar, você vai olhar na imagem anterior, né, e ver qual a substância ele produz, qual a substância que o fígado produz, né? Essa substância ela nos ajuda na nossa digestão, tá? Vocês podem pesquisar também no livro de vocês, na internet. E no item C fala o seguinte: como essa substância participa da digestão química dos alimentos e em que órgão isso ocorre. Então, como é o nome dessa substância? Como é que ela participa? Como que ela faz essa digestão química? Essa substância produzida pelo fígado. Tá? Então você vai novamente olhar lá na questão anterior e vai me dizer como é que ela faz essa digestão química e onde isso ocorre. 3. Você vai marcar V para verdadeira e F para falsa. E depois vai reescrever novamente aquelas que você acha que é falsa. Então fala o seguinte: item A. Na boca, a saliva atua na digestão de gorduras por meio da ação de enzimas. Então, será que na minha saliva eu tenho algumas enzimas, algumas substâncias que ajudam na minha digestão? Não sei. B. O suco pancreático é liberado e realiza a digestão física do bolo alimentar, pois é rico em enzimas. Então, esse bolo alimentar que ele fala, o bolo alimentar nada mais é do que o meu alimento depois de mastigado, né? Então eu chamo de bolo alimentar. Item C. O ato de engolir
os alimentos chama-se deglutição e é auxiliado pelo movimento da língua. Então, não sei, será que a minha língua ajuda nesse movimento? D. Movimentos peristálticos são movimentos involuntários, responsáveis pela condução do bolo alimentar até o estômago. E item E. No estômago, o alimento recebe a secreção de ácidos cítricos. Então, será que no estômago tem alguns ácidos que ajudam nessa secreção de alimentos? Não sei. Então, você vai ver o que é verdadeiro e o que é falso, vai marcar e vai reescrever no caderno aquelas que você acha que é falsa. Questão de número 4. A digestão é um processo pelo qual os alimentos são transformados para que seus nutrientes possam chegar às células do nosso organismo. Quais órgãos e substâncias estão envolvidos nesse processo de digestão? Para que aconteça no duodeno, porção inicial do intestino delgado. Então, você vai pesquisar quais são os órgãos e as substâncias que estão envolvidos no processo de digestão. Então, você vai precisar no seu caderno, no seu livro, na internet. Se você não sabe, pode pesquisar, ok? Então, quais são os órgãos e as substâncias que estão envolvidas no processo da digestão de alimentos? Questão de número 5. Vamos lá. Observe a imagem a seguir. Então, eu tenho uma moça comendo uma melancia, né? Encheu a boca toda de melancia. E vamos lá. Que alimentos chegam a ser digeridos na boca? Então, no item ele pergunta: que alimentos chegam a ser digeridos na boca? B. Quais são os dois processos de digestão que ocorrem na boca? Esses processos são físico ou químico? Então, qual o processo que ocorre na boca? Qual o tipo de digestão que acontece na boca? E esse processo, ele é químico ou é físico? O que você acha? Físico, um processo físico é quando eu tenho alguma ação, eu faço alguma ação. Isso é um processo físico. E um processo químico é quando eu tenho alguma substância. Então, você acha que na minha boca acontece a digestão física ou a digestão química? Ok? No item C, como esse processo ocorre e quais estruturas estão diretamente relacionadas a ele. Então, como é que ocorre esse processo de digestão na boca? E quais são as estruturas, quais são os meios que estão ligados a esse processo? Tá, ok? Então, essa é a minha questão número 5. Então, é só observar essa moçazinha aí comendo a melancia e você vai responder. Número 6. Para o seguinte. Paula preparou alguns sanduíches para servir para suas amigas, utilizando pão francês, maionese, filé mignon, queijo e alface. Entre os alimentos utilizados na preparação dos sanduíches, qual começa a ser digerido na boca? Cite o nome da enzima envolvida nesse processo. Então você vai ver, né? A Paula preparou este sanduíche para suas amigas e ele pergunta qual dos alimentos que ela utilizou na preparação vai começar a ser digerido na boca, né? E qual é o nome da enzima que envolvida nesse processo? Qual é o nome da substância envolvida nesse processo? Tá? Então você vai ver quais os alimentos. Eu tenho aí maionese, pão francês, filé mignon, queijo e alface. Então, quais desses alimentos vai começar a ser digeridos na boca? Questão número 7. As microvilosidades presentes nas células do epitélio intestinal têm função de... Então, essas microvilosidades são algumas substânciazinhas, né? E ela tem uma função. Qual é a função dela? Tá? Você vai marcar essa questão. Então, eu vou ter no item A. Aumenta a aderência entre uma célula e outra. A aderência. Se ela aumenta ou diminui? Não sei. Será que é verdadeiro? Será que é falso? Tá? Produz grande quantidade de ATP, necessária para um intenso metabolismo celular.
Então, será que ela tem essa função de produzir esse ATP em grande quantidade? Item C. Sintetiza as enzimas digestivas. Então, será que ela faz uma síntese das enzimas digestivas? E o item D. Aumenta a superfície de absorção. Então, será que ela tem essa função também de aumentar a superfície de absorção? Não sei. Então, você vai ver e você vai marcar o item que você acha que é correto. Questão de número 8. Sobre o sistema digestório humano, assinale a alternativa correta. Então, você vai marcar o item que você acha correto. A bile contém enzimas produzidas pela vesícula biliar, armazenada no fígado. B. O tubo digestório é formado pela boca, a faringe, o esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e termina no ânus. C. A ação de enzimas na digestão de nutrientes é considerada um processo físico. E item D. A emulsificação de gorduras é um processo realizado no fígado pela bile. Então, você vai ver o item que você acha que é correto e você vai marcar. Mas só que eu não quero que você marque, eu quero que você escreva a afirmação inteira. Então, você vai escrever o item inteiro que você acha que é correto, tá? Então, essa foi a nossa questão número 8 e a nossa última questão. Espero que vocês tenham curtido o TDzinho.